Boa noite a todos, bem-vindos a uma live especial hoje, onde a gente celebra um ano de lives. E para isso a gente tem um convidado muito especial, né? O professor não só de mim, mas de a maioria dos que passaram por aqui, né? O Robson Papaleu, que já está aí, já vou chamar ele. E enquanto ele entra, eu quero agradecer. Eu já fiz uma pequena homenagem, coloquei aí na história, a todos que passaram por aqui nesse último ano. Mas eu queria fazer um agradecimento especial a Janice e a Léo, que foram as minhas parceiras desde praticamente o início. Boa noite, professor. Tudo bem, Ed? Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem. Tudo em paz? Tudo em paz. Muito Parabéns obrigado. Parabéns por um ano de atividade nessas lives aí. Muito obrigado e Eu que agradeço. Obrigado por ter aceitado o convite. É muito, muito especial. Que isso, eu que agradeço imensamente. E foi uma coincidência muito legal, né, professor? O senhor vir exatamente fazendo um ano. Hoje, exatamente, faz um ano da minha primeira live. Oh, que legal. Que foi ótimo. Muito legal. E eu estou agradecendo principalmente a Janice e a Léo também, que foram suas alunas, porque elas estão praticamente do começo comigo, sempre aí trabalhando no background, e, enfim. E todos os outros que seus alunos também que passaram por aqui, né? Que honra, que honra. Muito legal. Beijo a todos vocês por esse tratamento. Fico muito honrado, né? Fico muito satisfeito e orgulhoso quando as pessoas com as quais eu tive contato, quando iniciei suas formações, né? Trabalho, divulgo astrologia e faz um bom trabalho, com certeza. Fico muito orgulhoso disso, viu? Tenho certeza que a astrologia está garantida para o futuro. É a nova geração, né, professor? A nova geração de astrólogos. Exato. Eu sou da geração antiga, já sou muito antigo já. Não. Falando nisso, vamos falar um pouco do senhor, por favor. Senhor, sou o senhor. Senhorzinho sou eu. Você. Isso mesmo, eu sou o senhor. Não sou senhor de nada. Porque nós todos que estudamos na Gaia conhecemos, mas tem muita gente que me segue que não conhece a Gaia. Então fala um pouquinho do seu trabalho, que é um trabalho assim super reconhecido no Brasil inteiro, né, de astrologia, por favor, professor. Em poucas palavras, para o geminiano, tentar fazer isso. É verdade, gente, ele é geminiano, então. Bom, eu estou na astrologia, né? Bom, a primeira imagem que eu tenho de eu ter contato com a astrologia, eu tinha 7 anos de idade. Isso já faz muito tempo, já, né? Eu estou com 64 anos, então já deu um tempão que eu tive contato pela primeira vez, quando eu tive contato com o Mar Cardoso. Isso é muito velho. Nossa, e aí depois, eu lembro do Mar Cardoso. É muito velho. Eu era criança, eu conheci o Mar Cardoso pessoalmente, meu pai levou ele em casa. Aí depois eu fui crescendo, lógico, né? Aí quando eu tinha meus 13 anos, 12 para 13 anos, né? Eu já era office boy, então eu comecei a comprar meus primeiros livros de astrologia, com os meu salário, né, que eu ganhava na editora Pensamento, aqui em São Paulo, na perto da Praça da Sé, na Praça Mendes. E daí em diante eu fui cada vez mais envolvido com astrologia. Com meus 14 anos de idade, né, eu juntei um dinheirinho, fiz o meu primeiro mapa como astrólogo, que eu estava iniciando também, e resolvi estudar cada vez mais tudo isso, né? Fui estudando, era complicado estudar naquela época, porque não tinha escolas de formação completa, né? Tinha um pedaço de cursos nessa condição. E depois de um bom tempo, fiz uma série de cursos, comprei muitos livros. Aí depois, quando eu tinha 17 para 18 anos, entrei na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, em Santos. Época da ditadura, foi complicado, mas foi muito bom, todo o conhecimento que eu tive, né? E lá eu estudava astrologia também e arquitetura, e via na arquitetura muitas referências astrológicas também. Edifícios, prédios e tudo mais, sempre tinha essa referência, né? Então eu me encantei cada vez mais com a astrologia. Me formei em arquitetura, fiz patrimônio histórico também, urbanístico também, e aí depois eu atuei como arquiteto por uns bons anos, e fazendo mapas também paralelamente, e até que um dia eu estava começando a ter muitos mapas, muitos clientes, né? E estava atrapalhando eu fazer os projetos, né? Então eu falei, bom, deixa eu resolver essa situação. Encerrei minha vida como arquiteto e me tornei somente astrólogo. E quando foi em 92, eu fundei a Gaia com o intuito de fazer uma boa formação às pessoas. Não que não houvesse uma boa formação,
Mas o que eu sentia falta quando eu estudei era ter um conhecimento linear, pedagógico, e porque era muito complicado. A gente estudava livros de inglês, livros em italiano, de traduzir livros. Eram pedaços de cursos que você fazia, então você juntava conhecimentos, né? E eu, como tive uma vida acadêmica na arquitetura, até dei aula também, e pensei, tem que fazer um curso adequado também, para ter um começo, meio e fim. Então, eu comecei a fazer um método pedagógico, alinhado, desde o começo até o fim do curso, né, que vocês conhecem até hoje, tem na Gaia também. Sim. E montei a Gaia em 92, né? Esse ano ela faz 29 anos, fechou um ciclo de Saturno, né? Crescimento, de expansão, e já formei muitos astrólogos por aqui. Sou somente astrólogo, né? Aliás, eu sou arquiteto, né? Também. Sim. Eu uso, quando possível, essa condição todinha por aqui. O senhor usa nas aulas na hora que tem que desenhar. É coisa perfeita de arquiteto, né? Os seus desenhos. Sim, eu uso tudo isso também, né? E eu sou arquiteto, só não estou arquiteto, né? E sou astrólogo e estou astrólogo, né? Atuo como astrólogo também. Atendo pouco, que eu me dedico mais à gestão da Gaia como escola, né? Dou muita aula, faço curso de formação. Hoje eu tenho muitos professores na escola que me ajudam a fazer a formação em astrologia, né? Uma formação oficial, reconhecida pelo sindicato, associações e outros órgãos de astrologia. E fico muito orgulhoso com o pessoal que se forma na Gaia, né? Que continua esse trabalho de divulgar a astrologia, né? Corretamente, dignamente também. Isso eu acho muito importante. É importante. Porque os tempos vão avançando, né? E a astrologia passa por várias fases, né? Tem umas fases da astrologia, né? Que ela fica meio popularesca demais. Né? E de repente isso atrai até pessoas que querem conhecer mais a astrologia. Né? É o momento agora também. Com o evento da internet, com o evento do YouTube, tudo mais tal, ficou muito popular a astrologia, nada contra, lógico, né? Mas as pessoas começam a perceber que é muito mais além do que se divulgado nesses canais. Né? Então as pessoas buscam mais a astrologia. Né? E estamos numa fase muito boa da astrologia da formação. E não só isso, uma fase muito boa da astrologia, que cada vez que passa ela é mais reconhecida como uma atividade, uma profissão. Então é bem interessante tudo isso. Né? E a Gaia teve sempre essa intenção de formar astrólogos profissionais para poder atuar no mercado, para ajudar as pessoas também, lógico, né? Nessa condição. Sempre desse modo. E no curso que é pedagogicamente alinhado, faz toda a formação, então acho importante essa condição. Você faz uma formação completa em astrologia aqui na Gaia, exatamente. Não, e engraçado que o senhor comentou que ela está fazendo 29 anos e um retorno de Saturno, e estruturalmente, fisicamente, ela está mudou de local, estruturalmente, né? Mudou e ficou melhor ainda, né? Pois é. Aquela coisa, são ciclos, né? Sim. E ciclos do mundo inteiro, lógico, né? Ciclos que o mundo passa e que as pessoas passam também. Então, ela ficou durante 29 anos num formato, né? E agora com um novo formato, se adequando às necessidades atuais. O que o mundo exige nessa posição agora por aqui. E ficou muito bom, ficou bem legal. Não dá para visitar ainda, não tem como visitar por causa da pandemia. Nós estamos, né? loucos para. Pois é, e não vai ser tão cedo, vai ficar um tempão ainda nessa condição. Pelo menos mais uns 2 meses, talvez fiquemos nessa condição de. Devemos ficar pelo menos uns 2 meses, pelo menos, assim nessa situação. E assim eu atuo como astrólogo. Atendo pouco, não tenho muito mais tempo para atender. Atendo bastante já. Sim. Mas como professor, eu não deixaria de ser certamente como gestor da escola, desse tamanho que tornou-se agora nessa condição. E que já é bastante coisa. Mas vamos começar a falar, e antes de falar do ano astrológico, uma pergunta que eu acho que o senhor gostaria muito de falar, que é a questão do ano de Vênus. Meu Deus do céu. Porque você falou, olha, eu quero falar do ano de É uma coisa interessante isso, né? Não existe o regente do ano, isso não existe, né? Na realidade, essa condição de regente do ano, né? Só no Brasil que tem isso. Só o Brasil que adota esse costume. Na verdade, isso é uma tabela dos caldeus, séculos antes de Cristo, né? Que era baseado na estrela cabalística de 7 pontas. É muito mais da cabala em si do que astrológica essa condição. E o que aconteceu? Né? Aqui no Brasil, quando foi no começo do século XX, tem o Almanaque do Pensamento, da editora Pensamento também, e com o Almanaque divulgavam datas e outras tabelas quaisquer. E começaram a divulgar umas tabelas dos caldeus antigas, né? E que classificavam os regentes do ano nessa condição.
Sim. de Sol até Saturno, tanto que não tem nem Urano, nem Netuno, nem Plutão. Né? Sim, sim. Mas é uma tabela que não tem funcionalidade, não é funcional, ela não é astrológica, é uma tabela folclórica. Ou até outra condição, é uma tabela que nos tempos antigos ela era usada, né, como um definidor de tempo, definia Tá. tempos. Quer ver que interessante? É que em português nós perdemos muita coisa, né, na língua portuguesa. Né? Mas a língua portuguesa fez o Brasil perder muita coisa. O Brasil na América Latina, ele é completamente isolado, ele fala português, então ele é deslocado de todo o planeta. Mas enfim, isso é outra história. Mas no Brasil é o que acaba acontecendo. Né? Surgiu essa tabelinha. E como foi divulgada pela editora Pensamento, né, algumas pessoas começaram então a utilizar essa tabelinha. E no mundo inteiro não se usa, ninguém entende porque o Brasil usa essa tabelinha. Os brasileiros adoram uma tabelinha. Né? Então tem essa condição dos anos planetários. Na realidade, né, na língua portuguesa, voltando ao assunto por aí, nós temos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, os dias da semana são desse modo. Mas em outras línguas, né, os dias da semana estão associados a planetas. Sim, né? sim. Hércules, Viernes, Jueves. Sim. Em inglês também, né? Em inglês também. Sunday, Sunday, Saturday. Saturday. E essas datas todas eram dos tempos antigos. É como se fosse um ritual de um tempo. Sim. Começava o dia com a Lua, depois Marte, assim ia nessa condição. Dia do Sol. Isso foi o dia do Sol, dia da Lua, dia de Saturno, e por aí fora. Era uma tabela, né, que de repente dá uma sequência de informações como você deveria se portar durante a semana. E aí se transpôs essa condição para os anos astrológicos. Né? Você acabou de dizer 7 pontas, tem esses anos astrológicos, e tem inclusive os grandes ciclos do Sol, o grande ciclo de Saturno, que duram 36 anos. Né? Mas é uma tabela que não é funcional astrologicamente. Ela é funcional, aliás, eu vou dizer que é funcional. Era uma tabela baseada talvez na agricultura antiga, nos parâmetros do que você deveria seguir os tempos correntes, mas não tem nenhum tipo de função. Então não existe o planeta regente do ano. Só no Brasil nessa condição. O que acontece na realidade, né? A astrologia é baseada em ciclos, sempre em ciclos, o início de ciclos. Então quando você inicia um ciclo, né? Você faz o levantamento de um mapa daquele instante, daquele início de ciclo, e você vê um planeta que é mais evidente, que não é o regente do ano, mas é um planeta, né, que tem uma certa potência maior no início do ciclo. Então tem vários ciclos. Um deles não é 1º de janeiro. Então fazer um mapa de 1º de janeiro às 0 horas, isso é uma furada, não tem sentido algum. Até outro dia me falaram, mas o mapa de 1º de janeiro às 0 horas, né, tem ascendente Libra. Né? Então reforça que é Vênus, né, esse ano. Sim. Todo ano às 0 horas, o ascendente é Libra. Então, isso é séculos e séculos e séculos. Desde que surgiu o calendário gregoriano, o 1º de janeiro, às 0 horas, o ascendente é Libra. Então não quer dizer que vai ter ascendente Libra nessa Libra. Então Vênus não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Então não é o início de um ciclo. Né? O iniciar o ano em 1º de janeiro, né, é uma convenção que aconteceu com os acertos do calendário no século XV, século XIV. Então ajustou-se, então voltou-se no tempo uma série de coisas. Dentre uma série de ajustes, colocou-se no bissexto, o 29 de fevereiro, e outras questões, por exemplo, nos tempos antigos, né, abril era correspondente a Áries. Seria a mesma coisa que eu falei, mas você nasceu? Eu nasci em Áries. Mas a igreja não colocou isso, colocou Abril, que era Aprilis, que era uma deusa Apris, uma deusa antiga também. Mas com o efeito da correção do calendário, né, isso foi em 1582, o Papa Gregório XIII ele instituiu que deveria ser feita uma correção no calendário de 10 dias. E, então atrasou o calendário 10 dias. Então, em vez de começar Áries ou Primavera no Norte, 1º de abril, voltou 10 dias para trás e começa então o ano astronômico, o astrológico, Primavera no Norte, 21 de março, né, que é essa condição. E nem sempre 21 de março. Esse ano aqui foi dia 20 de março, sábado passado, né? Hora de Brasília, 6h37. Isso sim, início de um ciclo. Isso inicia um ciclo, certamente. Aí você levanta esse mapa, né? Você levanta esse mapa para o mundo. Como é que é mapa para o mundo? Você não coloca as casas terrestres. Então, o mapa mapa base. Geral, né? Ele não tem a divisão de casas. Não tem mapa base, que chama. É roda plana, né? E você vê naquele mapa como estariam as condições celestes e até perceberia um ou até mais de um planeta que tem mais em evidência, ou mais potente. Entendi. Até comentar depois. Esse é um ciclo. Né? Aí você pega esse mapa e transpõe para a cidade, ou melhor, para os países. Apesar que tem uma coisa que é assim.
Pegaria esse mapa, que é o mapa do ingresso do Sol em Áries, né? Sim. Que aconteceu dia 20 de março, 6h37, hora de Brasília, né? Pegaria esse mapa e diria, então o ano do Brasil começou desse modo por aqui. Ok. Mas não é bem assim também não. Sabe Tá. por quê? Porque esse mapa, 6h37, para Brasília, né? É o mesmo mapa para a Argentina, Sim. para toda a América Latina. Então não é um mapa, porque pela longitude é o mesmo mapa. Sim, Pela sim. latitude também, então não tem muita diferença. Na realidade, tem que pegar esse mapa de ingresso, Tá. que é o mapa do mundo que comenta alguma Ou coisa seja, da quando o sociedade, Sol entra 0 grau de Áries, é isso? levanta esse mapa, aí você Tá. pega esse mapa e transpõe e coloca sobre o mapa do Brasil. Tá. Né? E não que esse mapa será o mapa do ano do Brasil. Tá. Ele vai ser o mapa do ano da América Latina, toda a América do Norte, nessa mesma longitude. Então não tem sentido fazer esse tipo de coisa. E para fazer Então, por do exemplo, país, como que seria? Daí você pega a capital do país? Não. se você pegar a capital do Brasil, né? Esse mapa para a capital do Brasil vai ser a mesma coisa, vai ser o mesmo mapa praticamente para a Argentina, Ah, entendi. Uruguai, mesma coisa para os Estados Unidos, praticamente a mesma coisa. Então o mapa vai ser praticamente o mesmo, né? O que se faz é o seguinte: pega esse mapa desse instante, o Sim. mapeamento do céu desse instante, que não deixa de ser um trânsito, e lança sobre o mapa do país. São O dois mapa do mapas, Brasil. como se fosse uma sinastria. É uma sinastria do É mapa uma do sinastria. instante. Sim. Você pega o mapa do ingresso, né, que é um trânsito, e Tá. faz uma sinastria sobre o mapa do país, no caso do Brasil. Entendi. Argentina, Estados Unidos, por aí afora. Né? Aí sim você consegue fazer uma avaliação. Senão é o mesmo mapa para todo mundo. Toda a Entendi. América Latina tem o mesmo mapa. Né? E aí, nesse caso, você começa a ver nesse mapa do ingresso geral, esse ciclo. E no mapa do país, né, você vê no mapa do país, até pega esse mapa da região da América Latina, Tá. para ter evidência, até pega essa condição. Agora, pega o mapa do país também e vê os trânsitos desse dia, nesse instante, sobre o país também. Não que não se possa colocar esse mapa de ingresso para a capital Brasília, Tá. mas é uma coisa que é muito mais ampla, tem que transpor por esse mapa. Entendi. Esse é um dos ciclos que se utiliza, que é o mais comum de se utilizar. Isso sim tem sentido. Um outro ciclo que também se deve utilizar, menos conhecido, mas se usa muito, é o chamado periélio do Sol. Tá. A Terra ela gira em torno do Sol, né? Sim. Do nosso ponto de vista é o contrário, mas não que seja o contrário. Né? Sim. Sim. O que acontece? Tem um momento, né, que a Terra está mais próxima do Sol. Sim. Quando a Terra está mais próxima do Sol, chama-se periélio. Isso acontece por volta dos primeiros dias de janeiro. Né? Está ligado com os Reis Magos, com o 16 de janeiro, por aí afora, Epifania do Senhor, por aí afora. Então, esse é um momento também que se levanta no periélio, também é importante. O início do período, que o Sol está mais próximo da Terra, ou ao contrário, né? Aí levanta-se esse mapa, que é de modo geral o planeta todinho, mesma coisa, transpõe o mapa do país e faz essa condição. E aí você consegue ter um parâmetro de como seria. Agora, se eu quero fazer por as previsões para o mundo, uso o mapa do ingresso, de modo genérico, o periélio, de modo genérico também. Agora, previsões para um país, aí eu pego o mapa do país, faço as secundárias, faço os trânsitos, Tá. e os eclipses. Né? A revolução solar ela é muito superficial. É muito. Até em mapa natal não é das melhores técnicas para fazer a avaliação nesse sentido. Né? Sim. E aí você consegue fazer uma coisa. E tem umas coisas curiosíssimas. Né? Que é uma coisa de doido, é como astrologia interessante. Né? Tem essa questão do periélio do Sol, né? Quando a Terra está mais próxima do Sol. Isso normalmente acontece por volta do dia 6 de janeiro. Sim. Né? Que é o mapa dos Reis Magos, quando eles encontraram dia Cristo. Do astrólogo, e dia do astrólogo. Né? E dia do astrólogo, porque os Reis Magos eram astrólogos. Só podia ser, ter esse cara de caminho no deserto, seguindo estrela, só podia ser astrólogo. Né? E que eles encontram Jesus, né? Eles encontram a luz, porque está mais próximo do Sol. Sim, né? sim. E na realidade, tem umas coisas maluquíssimas da cultura cristã. Né? 6 de janeiro, né, se você contar 25 de dezembro, quando convencionou-se ter nascido Cristo, né, você conta depois quando eles encontraram Cristo 6 de janeiro, dá 12 dias. São as chamadas 12 noites santas, as 12 meditações celestes, né, e cada um tem um padrão do signo zodiacal. O primeiro dia, depois do 25 de janeiro, né, de dezembro, né, é o início da jornada. Né, aí depois, que é Áries, né, o segundo dia que é o estabelecimento da jornada. Sim. Até chegar o último dia, que é dia 6 de janeiro, onde aqui se encontra a luz. Aí tem outras coisas interessantes, né, que ninguém explica historicamente. Né?
Mas acontece o seguinte, tem as eleições americanas, né? Tudo bem, tudo certinho. Entretanto, né, a posse definitiva, né, pelo Senado sempre será no dia 6 de janeiro. É verdade, é verdade. Por quê? Aliás, os Isso é uma americanos têm muita coisa de astrologia ligada Tem a isso, muito, não é? usaram muito, né? Usaram Até muito. até pelo mapa dos Estados Unidos também, questão de casadores. Então, o referendar a posse é sempre 6 de janeiro, Entendi. quando o Sol está próximo da Terra. E a posse do presidente, publicamente, sempre tem que ser no dia 21 de janeiro, ao meio-dia, quando o Sol está no signo de Aquário, ao meio-dia no topo do globo, que tem que estar ligado com Aquário, né? Ou seja, o signo da liberdade também, né? Alguém explica isso? A astrologia está ligada com essas condições, certamente. Pois é. Eles sabiam, né, os fundadores, eles sabiam, né? Claro que sabiam. Todos eles sabiam. É Tem tudo muito ligado com a maçom. planejado. Aliás, Tudo, é porque muito simbólico. Os museus, tudo tem símbolo. tudo Né? isso, né? Os Estados Unidos foi fundado, né? Tem maçons envolvidos, né? E não são maçons, maçons e místicos, esotéricos, então colocaram essa condição dos Estados Unidos está ligado muito com a condição desse nascimento, né? De uma nova era, uma terra da liberdade, e a posse tem que ser dia 21 de janeiro com o Sol em Aquário. Que louco, muito legal. Esses são os círculos que a gente utiliza em astrologia para poder fazer avaliações para o período. Então não é o regente do ano, não tem. Não tem. Então, não é o regente do ano, porém não. Existem os planetas que ficam em evidência naquele ano, não é isso? Ficam mais marcados os planetas naquele período. E no caso, pode ser um, pode ser mais de um. Que é uma coisa, se eu penso, quando a gente fala de várias formas, né? Tem o chamado periélio, que aconteceu nesse ano em particular, um ano meio atípico, né? Astronomicamente atípico, que aconteceu no dia 2 de janeiro, né? Na hora de São Paulo, 10h50. E quando levanta-se esse mapa do periélio, ficou mais marcado nesse ponto, um planeta muito evidência, que está em domicílio, que é o Saturno. Então, Saturno é o mais evidenciado, até porque está junto com Júpiter. Sim. Ele está em domicílio, Saturno, né? Mas Netuno também está em domicílio. Sim. Entretanto, o Saturno, junto com o Júpiter, os dois, né? Evidenciou mais o Saturno ser o planeta mais evidenciado, que não é o regente do ano também não. Tá. Então a gente pode pensar assim, se pensar pelo mapa do periélio, o planeta mais evidenciado seria o Saturno. Não, coitadinho do Saturno. O pessoal mete uma lenha no Saturno desgraçado. Não é ruim, mas é um ano de reestruturação, de reformas. Agora, uma coisa acaba acontecendo, ele está em Aquário. Então, restabelecimento da democracia. A gente percebe essa condição. Esse ano já começou um pouco dessa derrubada do conservadorismo. Já começou no passado já. É verdade. O Saturno ficou por uns bons anos, 2 anos. Porque ele estava em Capricórnio, né? Que é estava em Capricórnio, né? que trouxe o conservadorismo, né? Que também, vou deixar bem claro isso. As palavras têm que ser muito bem faladas hoje em dia. Quando o Saturno entrou em Capricórnio, né? Foi necessário, o mundo estava meio em caos. Então houve uma necessidade, né? De reordenar o mundo. Então essa onda conservadora que veio readministrar o mundo até trouxe isso à tona. Só que ele fica muito evidenciado em Capricórnio, então o que acontece? Ele ficou exagerado, trouxe essa onda conservadora muito feroz. Agora ele entrou em Aquário. Quando ele entrou em Aquário, já deu o primeiro lampejo ano passado, Saturno em Aquário, já começou a derrubada do Trump. E agora, quando ele começou esse ano por aqui, já começou a derrubada de muitos outros líderes conservadores de ultradireita, já começaram a cair. Até pelo nosso caso no Brasil também já começou a dar uma balançada no... Eu vou deixar para o final essa conversa para a gente não atropelar, porque eu recebi um monte de perguntas sobre isso. Tá. Mas não vamos falar agora, vamos deixar para depois. Tá certo. Uma coisa que ficou evidenciada também nesse mapa do periélio, né, que dá essa condição de Saturno em Aquário, é a redemocratização, junto com Júpiter. Então a gente pode perceber que esse ano, né, talvez o foco principal se volte, a atenção toda, né, para a coletividade, para a sociedade, para a humanidade. O planeta vai começar a perceber a necessidade que nós temos de olhar para o mundo como uma coisa global, algo global mesmo. Sim. E então, a comunidade ano, né, vai ficar importante, né? Vai ficar cada vez mais importante. Sempre teve importância, só que desta vez agora, né, mais evidente ainda, porque tem comunidades, grupos que são desvalidos, não estão sendo ajudados, então vai se perceber que é preciso cuidar dessas pessoas. Tá? Então as pessoas vão começar a fazer o quê? Às vezes as pessoas vão começar a exigir direitos, cobrar direitos.
E cobra direitos dos governantes, como já está acontecendo no Brasil, alguma coisa parecida com isso. E no mundo inteiro também está falando. Lógico, tem que ver cada país corretamente com essa condição toda. Mas uma coisa que ficou muito clara também, chamado do imperiério do Brasil também, do Brasil, imperiério, outra condição. O Saturno, né, é em quadratura com Urano. Sim, O Saturno está em todo Aquário. mundo falando, né, professor? Que vai pegar o O que acaba acontecendo? É o ano todo, vai até setembro, depois volta até outubro, depois volta de novo. O que acontece? Então, um período de muitas quebras de estruturas. Evidente que o Urano, fazendo quadratura com o Saturno, né, pode ter ruptura e quebra de tudo que estava instituído. Perfeito. Então, órgãos, instituições, empresas podem sofrer um impacto muito grande, não só da pandemia. Se não tivesse a pandemia, teria a mesma condição econômica. Tá. Mas vai ser um ano de quebras de estruturas e conceitos, de instituições aos montes por aqui. E, lógico, quebra da economia também acaba acontecendo. Mas também tem uma coisa que acaba acontecendo. O Saturno está em Aquário. É o domínio de Urano se pensar essa condição. Como o Urano faz quadratura, esse Saturno, não, é a quebra, é o revés contra o autoritarismo, é o revés contra o mundo conservador. Então, ele fica o ano inteiro. Só que é uma quadratura. Tá. É um tanto violento, vai ter reação certamente. As reações vão acontecer. O Plutão ficou junto com esse povo todo por aqui. Então pode ter reprimendas, pode ter reações desses governantes que estavam no poder. Então pode acontecer isso. Entretanto, com talvez o planeta mais poderoso, não o regente do ano, mas seja Saturno, junto com Júpiter, que favorece os dois a democracia, né? Aí a democracia começa a vencer certamente. E se Então, pensar que o Aquário está ligado... Existe uma luz no fim do túnel. Sempre existe, sempre vai existir essa condição. Se pensar no Hermes Trismegisto, né, quando vem o mal, vem o bem logo depois. É verdade. E quando vem o bem, tudo vai e volta. Tudo é cíclico, naturalmente. Né? É verdade. Então podemos dizer que nós chegamos, não vou afirmar que chegamos no extremo do mal, mas chegamos a um ponto limite, quase limite. Né? Então as coisas tendem a melhorar naturalmente. E esse Saturno, junto com Júpiter em Aquário, né, isso não começou na nova era, como muitos falaram também, não começou na nova era. Essa condição acontece a cada 20 anos. Né? Aconteceu outra vez em tudo, e agora começa em Aquário, e começa em Aquário nos ciclos de ar, que sempre essa conjunção acontece a cada 20 anos, esses próximos 200 anos acontecerá sempre nos signos de ar. Esse mesmo tipo de ciclo, do ciclo de Júpiter e Saturno em Aquário, nos signos de ar, aconteceu por volta de 1400, na época da Renascença, pós-peste, pós-peste negra, pós-quebra da economia também, troca de poderes, época da Renascença, da ciência que evoluiu muito, por sinal, por causa da peste também, vai acontecer a mesma coisa, e as artes retomaram seu lugar de direito mais uma vez. Vamos pensar então uma coisa, vai acontecer mais uma vez essa condição. Então estamos indo em direção a uma época do humanismo. Esses últimos 200 anos ficam signos de terra, então a época da economia, do dinheiro, que foi importante, certamente. Só que chega no ápice, no limite. E com Plutão passando por Capricórnio, ainda em Capricórnio, então tem quebra da economia. E agora com esse início do período de humanismo, da humanidade, que não vai ser a segunda-feira que vai começar isso. É um ciclo lento que vai acontecendo. Mas vamos pensar assim, estamos na década... né, professor? É um processo. Sempre um processo. Estamos na década de 20. Uma coisa que é interessante, a pessoa está percebendo isso, né? Nós começamos na década de 20. E temos os historiadores que falam uma coisa muito interessante, né? Que os séculos começam nos anos milenares. Né? Os anos seculares, aliás, né? 1900, 2000. Mas alguns historiadores comentam uma coisa muito interessante, que os séculos parece que começam nas décadas de 20. Se você pegar no século 20, né? A década de 20, o mundo mudou completamente. Então encerrou-se. E ficou moderno, né? Foi a época que modernizou, né? Os anos loucos, né? E agora nós começamos um novo período uma nova década, e começou agora, esse ano, nova década, né? Com outras possibilidades. Então, uma década que vai ser grandes mudanças no século XXI. Uma época do humanismo, da percepção da arte, da cultura. E a ciência vai evoluir muito, certamente. Por causa até da pandemia, né? Então, a ciência vai evoluir muito, mas muito mesmo, né? E as artes, né? As artes, elas vão ser o alento do ser humano. É uma coisa que é interessante. As pessoas estão todas reservadas, então deveriam estar, pelo menos, em quarentena. Nunca se usou tanto a arte. É verdade. Nunca se usou tanto a arte. E ela, né, vai ser a salvação da humanidade. Exagerando um pouquinho, eu acho. Mas nem tanto. Um alento, né? É um alento. E a arte serve para isso, para esclarecer as pessoas. E é através da arte que virá a revolução do mundo. Através da arte, da intelectualidade e da ciência também. Então, o que acontece? Começamos um outro novo grande ciclo. No mapa do PNL também,
tem uma coisa bem interessante, né? Hum. Tem o chamado grande trígono entre Vênus, Lua e Marte, né? Sim. Então é o novo impulso, é o novo impulso social, o novo impulso das relações sociais no planeta. Para esse ano já vai acontecer isso. Já Lógico, vamos né? sentir. Estamos sentindo que as pessoas estão reagindo. É lógico, vai ter tensões, evidente que tem tensões. Claro. A tensão ela continua por um bom tempo, até porque o Marte também logo depois se encontrou com Urano. Então a tensão ficou estabelecida, mas é início de tensões que gera potencial para mudança, certamente. O mapa do periélio deu essa condição. Então, visto pelo mapa do periélio, os planetas mais evidenciados seriam Saturno junto com o Júpiter. Sim. Agora, tem o mapa do ingresso também. No mapa do ingresso, né, o que aconteceu, vê se a mesma, o mapa do ingresso aconteceu 20 de março de 21, 6h38, horário de São Paulo, por aqui. Sim. E quem ficou em evidência no mundo? Saturno e Urano ainda. De Mesma novo. coisa. De novo, então esse ano é ano de tensões, de quebra de rupturas, ano de derrocadas, de subidas, de enfrentamentos, de exigências de poder, exigir direitos e cumprir deveres, certamente. Então ficou muito evidenciada essa condição, esses dois pontos por aqui. Outra condição que aconteceu nesse mapa de ingresso, né? O Marte ficou muito próximo da Lua, no mapa de ingresso, isso no mundo, em Gêmeos. Então há uma tendência, a população, a Lua está ligada ao povo de modo geral, ao povo começar a reagir e se organizar de certo modo, poder exigir certos direitos. E isso a gente está falando do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Para todo mundo. Então vai ter essa condição. O mapa de ingresso, de um modo geral, tem essa possibilidade. Tem umas correntes, eu até adoto essa corrente, né? Que você levantaria o mapa de ingresso para o mundo, né? Você pode fazer esse horário, que não tem horário, é um instante, né? Mas uma corrente que se diz, que eu concordo, por sinal, porque eu já pesquisei várias vezes, você levantaria o mapa do ingresso para o Cairo, onde estão as pirâmides do Egito. Porque lá é um ponto focal do mundo, né? Então você aí ela teria casas e tudo mais, teria essa condição. E lá, levantando para lá, aí tem outras condições gerais. Mas a gente usa o mapa do ingresso mesmo. Pelo mapa do ingresso, então, são essas condições. Tanto do ingresso quanto do periélio, né? Saturno, muito evidenciado, quadratura com Urano. Quebras, rupturas. Uma coisa que é importante é para todo mundo, né? Nós temos que atravessar esse ano. Nós temos que atravessar esse ano. Tentando segurar o máximo possível o leme, o timão ou o que for, que nós temos que atravessar esse ano. É bem aquela coisa, o furacão é imenso, né? O navio é forte, mas está abalado. Nós temos que atravessar a tempestade. Lógico, tem gente que não consegue atravessar a tempestade por causa das questões econômicas e outras questões quaisquer com a pandemia, mas dentro do possível é segurar o leme e ir em frente. Alguém colocou Lua quadratura com Netuno. Nesse caso por aqui, né? Nesse caso, a Lua quadratura com Netuno não é tão interessante, não é tão significativa. O Saturno quadratura com Urano é mais significativo, né? Porque ele é mais fundamental nessas condições. Tá? Tem bem essa condição por aqui. Então a Lua em si mesmo, quadratura com Netuno, não marcaria. Pega os planetas mais potentes, mais lentos, essa condição por aqui. Aí seria essa condição, certamente. E professor, o que o senhor destacaria em relação ao mundo? Depois a gente fala do Brasil, mas em relação ao mundo, algum destaque? Na realidade, né, o mundo vai passar esse ano todinho, né, uma retomada do que é, como já falei, a retomada do que é a democracia. Vai começar um outro movimento também que acontece de tempos em tempos, né, que é Netuno bem colocado com Plutão, em sexto. Isso aconteceu no meio do século XX, da década de 40 até a década de 90. E foi muito importante, né, que é um redesenhar da sociedade, redesenhar do mundo. Né? É como se fosse assim, Plutão, né, ele destrói o modelo existente anterior para renovar de um outro modo, né, renovar a sociedade. O desenho do mundo pode pensar isso. Né? E esse século XX nosso que passou foi muito significativo. Lógico, teve guerras, invasões, torres gêmeas, essa coisa. Mas foi um ano que teve muito avanço, muito avanço. Né? Revolução sexual, cultural, uma série de coisas aconteceu. Década de 40, até com as guerras também, depois de 47 a 98, para alguns momentos dessa condição. E foram anos muito importantes, socialmente, politicamente, tudo importante. Aí depois eles se afastaram, perderam o contato, vamos dizer assim. Perderam o contato, né? Saiu o aspecto. Em 98. Não foi ontem que eles estavam nesse aspecto preciso? Não foi ontem que aconteceu? Na realidade, aconteceu o seguinte, né?
ficou de 98 até 2010. Tá. Eles perderam o contato. E você Sim. pode perceber que, historicamente, 2008, 98 a 2010, Tá. o mundo teve guerras, uma série de coisas, mas o mundo não evoluiu. O mundo foi se Sim. atropelando na realidade. Né? Sim. Quando foi 2010 em diante, começaram a formar contato mais uma vez. E ao formar contato mais uma vez, o mundo começou a sacudir mais uma vez. Então, por sorte nossa, de Deus, né, dos planetas, Netuno começou a fazer contato mais uma vez com Plutão. E pelos próximos 20 anos. Eles vão e voltam, mas cada vez mais. Então, nós teremos um sacudir de novo da sociedade esses próximos 20 anos. Ele fez essas funções sempre no mês de agosto, julho, agosto, desde 2010, 13, evidentemente também. E agora vai formatar, vai ficar estável por um bom tempo. Juntando com esse Júpiter em Aquário, então nós vamos passar um momento de mudanças gerais na sociedade. Mudanças gerais no mundo. São os próximos, de agora, os próximos 20 anos, vão ser bem importantes. Porque a gente pensa nesse ciclo que você já mencionou do Júpiter e Saturno, que acontece a cada 20 anos. Agora esse também, né? É muito importante isso. São várias energias ao mesmo tempo, né? Então, eu pensar assim, até concordando com os historiadores, mas astrologicamente também, a década de 20 será bastante significativa para o nosso futuro por aí. Entendi. A Era de Aquário está longe ainda, está muito longe, né? Sim. Mas nós podemos colaborar muito com isso. Outras condições, vendo também por esse mapa do mundo, nesse período por aqui, o Urano está passando por Touro, vai ficar até 2025. Sim. E isso aconteceu também na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, foi entre 42, 37 e 42, entre as duas guerras mundiais. Nós vamos ter que repensar a economia, repensar o consumo. E a pandemia, de certo modo, está colaborando com isso. Sim. Perguntam muito o que aconteceu com a pandemia. O que fez acontecer a pandemia? Foi a Terra. Foram os homens que fizeram a pandemia. Tem ciclos planetários. Nem tudo está no céu. Nem tudo está no céu. Né? Agora, tem as correspondências. Essa condição de Plutão junto com Saturno, né, dá essa possibilidade. Como aconteceu da outra vez, quando teve a epidemia da AIDS. Né? Sim, e outras vezes também aconteceu a mesma coisa, até na peste negra também. Quando eles se juntam, isso dá essa possibilidade. Né? Deu essa condição. Mas é evento terrestre também. O homem abusou da natureza. Né? E de outras questões. E o Urano em Touro vai ser muito correspondente para repensar a economia, o consumo, o bem de consumo. Né? Você vê pessoas, de repente, comprando milhões de coisas a troco de quê? Agora, nesse tempo que nós ficamos em quarentena, do mundo todo, né? Mas foi o primeiro momento em que, depois de muitos séculos, mas foi o primeiro momento, historicamente, que o planeta Terra percebeu que ele é uma aldeia global. Se você pegar um avião e desembarcar no Japão, o tema é o mesmo. Se você pegar um avião e desembarcar na Itália, o tema é o mesmo. Então nós percebemos que nós somos a humanidade. Sim. Lógico, tem diferenças ainda, mas então, essa percepção que nós somos a aldeia global. Tá? E esse Urano em Touro fez com que todo mundo percebesse que temos que voltar a atenção para a natureza. Para o consumo, para a alimentação e tudo mais. A onda vegetariana, do veganismo, também está cada vez mais forte. Por quê? Porque não tem mais sentido, de repente, você usar os animais. Né? Enfim, isso é outro tipo de conceituação. Sim. O Netuno continua em peixes ainda. Né? Então, você pode perceber que os ciclos importantes que nós vamos ainda viver nesse período. São os mais importantes que tem. Sim. O Netuno em peixes ainda, né, que fica um bom tempo ainda, que até 2025, traz uma série de coisas positivas. Ele está em domicílio. Uma coisa muito boa que ele trouxe foi uma nova percepção da espiritualidade. Quando fala não é espiritismo, não. É a percepção que nós temos que olhar o ser humano ao nosso redor. E outra, nós percebemos, né, o mundo farsesco que nós vivenciávamos até então. Então percebeu-se essa condição. É evidente que ele trouxe as fake news, trouxe a ilusão, de certo modo, que está em domicílio naturalmente por aqui. Tudo tem luz e sombra, né? Tudo tem. Então ele traz essa percepção natural, né? Mas faz um bom papel, essa coisa de você perceber uma outra realidade também. E o Plutão em Capricórnio ainda vai até 2025. Esse Plutão em Capricórnio foi a quebra da economia, a quebra das estruturas sociais e econômicas, né? Por quê? Porque não tinha mais sentido algum aquele tipo de padrão. Isso acontece a cada 250 anos. Se você pegar os 250 anos, na Revolução Francesa, quando teve uma quebra da economia, queda de impérios. Se você pensar, voltar nos 250 anos, é a época das navegações, troca de impérios, na época também do fim da Renascença, também, que está muito correspondente essa época, porque agora.
E por sinal, né, tem outra condição também acontecendo, né? Esse Urano em Touro, né, a percepção de que é importante vermos esse lado mais prático do que é a vida. Mais prático. Nós estamos ainda na era de peixes. Então nós usamos elementos piscianos ainda. A meditação, Sim. as terapias holísticas, e está certíssimo também. Está certíssimo, porque nós somos da era de peixes. Sim. Na era de aquário, né, se você de repente assumir um tipo de postura com meditação, você vai ter que ter uma explicação lógica e racional para isso. Entendi. Se você de repente usa qualquer tipo de recurso que a gente chama de holístico, você vai ter que ter uma explicação racional para isso. E não só simbólico e místico. Entendi. Então, esse tipo de depuração de conteúdos está acontecendo. Né? Não que não vai existir mais essa condição do mundo místico, mas tem que ter uma certa lógica. Vai ter que ser uma explicação racional para isso. Exatamente. Né? A gente não vai ter mais espaço daqui a um tempo, né, para o mundo só místico sem embasamento lógico. Por quê? Porque era de aquário. Era de aquário ter essa condição. Então não é que não vai ter mais isso. Vai ter. Mas por quê? Por quê? Não acreditar por acreditar. Como aconteceu em toda essa área de pensa. E outra coisa, eu comentei de Netuno, que em 2025 vai passar para Áries. O Urano passa para Gêmeos em 2025. Plutão passa para Aquário em 2025. 2025 vai ser um grande ano importante também. Lógico, vai ser mudança de paradigmas gerais. Não é o 2025 em si exatamente. Mas é evidente que vai ter mudanças, que começam em 2025. Ou seja, Urano vai entrar em Gêmeos. Isso aconteceu na Revolução Francesa. Repensar ideias, pensamentos. O Netuno vai entrar em Áries. É um novo conceito do que é espiritualidade. Plutão vai entrar em Aquário, né? Que vai entrar em queda, por sinal. Plutão vai entrar em Aquário. O povo vai se levantar contra as instituições. A derrubada de governos, a derrubada de ditadores, ou das pessoas que ainda insistem a serem ditatoriais. Mas isso não é só no governo, não. Não é só no governo, não. Isso na sua casa, na família, no trabalho. Acabou esse negócio agora. Em todas as instâncias, né? desde o microcosmo até o macrocosmo. Né? Então vão ter grandes mudanças daí em diante. Certamente. Ou seja, é uma coisa que está começando agora, pelo que o senhor falou, e vai, em 2025, a coisa já vai estar estabelecida. Não, ainda não. Mas vai começar a dar o start para começar um novo momento. O senhor, anteriormente, o senhor falou que não ia ter mais espaço para esse povo autoritário. Ou seja, de uma certa maneira, essa energia já está com uma pincelada agora. Mas já está. E com a coisa vai estabelecer de vez. O Plutão entrou em Capricórnio na Revolução Francesa. Sim. Aquário está ligado com o povo. Né? Então o povo se levantou, se insurgiu, cortaram cabeças. Não vou dizer que vai ser a mesma coisa. Sabe? E Urano entrou em Gêmeos, repensou-se, questionou-se o pensamento, vai acontecer a mesma coisa. Então, não foi de um dia para o outro que mudou a história. Então, posso dizer que a nova era não vai começar em 2025. Tecnicamente, 2160, 2200. Mas indo em direção a essa região, essa condição natural. E 2025 vai ser a grande virada. Vai ser, de repente, perceber que nós temos que fazer alguma coisa. Mas, uma coisa que é importante. É uma era racional. Esperar um Salvador, quem quiser esperar o Salvador, continue esperando, porque não vai vir. A salvação agora está na Terra. A salvação não é mais a era pisciana, que foi preciso fazer aquela coisa. A salvação está na época aquariana. A salvação do planeta está no ser humano, na coletividade, da união dos povos, da união das pessoas. Os grupos sociais, a diversidade, aquela condição de não existir mais diferença racial, sexual, nada mais vai existir. Já não existe. Né? As pessoas insistem em modelos colocados, desde que o Netuno entrou em peixes. Né? Não só, mas antes também. Mas agora está acabando tudo isso. É uma era contrastante, a era de Aquário. Quando encerra uma era, que é a era de peixes, agora ela vai degenerando completamente. Né? Com as fake news, você seguir modelos do Instagram, modelos do Facebook. Você tem que ter um modelo bem estabelecido. Se você não tem modelo, você não está ligado a nada. Entendi. Agora, a era de Aquário, ela vem vindo com muito contraste. E como é muito contrastante, ela ainda é muito violenta. Os grupos são violentos. E está certo isso. Os grupos são violentos, exigindo direitos. Você tem que ser igual a mim, ao nosso grupo. Então ainda tem. Até amalgamar todos esses grupos demora um tanto ainda. Talvez uns bons anos aí. Né? Depois uns bons ciclos. 2035, 40, talvez possa ter
essa possibilidade. Mas esse ano é um ano importante, né? Porque começa o ano com Júpiter junto com o Aquário, desculpa, Júpiter e Saturno em Aquário, e a quadratura de Saturno com Urano, que era quebra de paradigmas, quebra de situações antigas desgastadas. Mas tem aquela condição, Plutão ainda está em Capricórnio. Tá. O Plutão está em Capricórnio ainda, né? E o Plutão, nessa condição, ele faz quadratura com Marte, vai ter reação. Tem reação violenta, dentro do que é possível. A parte dele, se diz dos tradicionais, dos autoritários. Do outro lado. Do outro lado. Né? Porque aquela condição que é importante também. Cada um tem suas razões. Né? Lógico, alguns têm mais razões que os outros. Né? Mas a razão vencerá certamente. Esse ano, talvez não exatamente esse ano. Nesse ano, vou ter alguns encontros importantes. Né? Como eu comentei, Júpiter, desculpe, o Plutão com Netuno, começando a fazer os bons aspectos, que é um novo desenho da sociedade. O Saturno com Urano, a quebra de instituições. Tem que ter atenção, porque esse quebra de instituições, infelizmente, pode ser de repente a padaria da esquina, o restaurante da esquina também, pode ser uma empresa qualquer. Então é importante que as pessoas todas façam remodelar os seus conceitos. É aquela coisa, né? Não é eu não lembro agora exatamente no taoísmo, né? Eu acho legal o taoísmo, não li, não tenho mais conheço um pouquinho só. Eu acho legal. Tem coisas mais interessantes. Como é que é a metáfora do bambu? Como é que é? Ele não quebra, ele enverga, ele se adapta. Ele enverga, ele enverga. É um negócio assim. Isso. E exatamente, ele tem a flexibilidade, exatamente ele não quebra, porque ele tem a flexibilidade de se envergar conforme o vento, conforme a situação. Esse ano vai ter que ser assim. Se você insistir no modelo antigo, talvez não consiga atravessar a tempestade. Então é importante fazer essa flexibilização, para você poder se adaptar ao novo modelo. Tem outra metáfora também do taoísmo, que é a água, né? A água você tem que ir para onde é o mais confortável. Não mais, eu vou usar a palavra certa, errado. A água tem que ir em direção onde é mais seguro. Então temos que olhar, avaliar e ir para o lugar mais seguro. E fazer mudanças necessárias, senão você vai segurar um modelo que está desgastado. E aí o Saturno com Urano vai ter essa quebra. Né? Porque o que é antigo, que é o Saturno, vai ser quebrado por Urano, que é o novo. É uma quadratura. Então nós temos que lidar muito bem. A quadratura não é ruim. Ela é desafiadora. Né? Ela é desafiadora. Você tem que enfrentar a situação. Tá? Sim. É tal coisa. Você não pode deixar o barco ir sozinho. Tem que segurar o leme fortemente. Para poder fazer essa passagem, certamente. Tem que fazer força. Tem que fazer força para segurar, mas ser flexível também. Então é para os sábios essa passagem por aqui. Perceber o futuro, perceber o momento, essa é uma coisa importante, né? Entendi. Essa condição. E vai dar outras posições interessantes. Tem por aqui. Perfeito. O Júpiter está em Aquário ainda, demora, só o ano que vem que chega em Peixes. Tem um bom tempo ainda para ter essa condição. Então deve acontecer muita coisa ainda nesse caminho por aqui. Eu falo muito, viu? Eu queria, tá todo mundo aqui adorando, os comentários são positivos. Eu queria saber se a gente pode falar um pouco do Brasil ou ainda tem algum ciclo que o senhor não tenha mencionado, algum ciclo importante? Acho que os mais importantes são esses, né? São esses. Que aí, na verdade, né, é tal coisa. Para o mundo é mais essa possibilidade, essas condições. Aí tem para cada país. Isso. E para o Brasil, o que a gente pode esperar para o Brasil? Olha, pegando aquele mapa do Periélio e lançando para o Brasil, que de novo é para toda a América Latina, vai ficar mais evidente ainda, né, no horizonte, no distante, é o Netuno. E em Peixes está muito evidenciada essa condição. Que você avalia no horizonte os ângulos mais potentes. Né? O Netuno está muito forte ainda. O Netuno muito forte, ele favoreceria também a descoberta de doenças, descoberta de curas. Pode ser isso? Pode, até pode. Está em quadratura com Vênus. Talvez negligencie muito isso. Talvez tenha que ter esses cuidados. Na América Latina e passando bem para o Brasil, que é mais evidenciado na América Latina. Mas tem uma coisa que é importante também. O Júpiter e o Plutão, eles estão numa região do mapa do Brasil também, né? Esse mapa, né? Região que é a casa 11, que se pensar em astrologia mundial, está muito associado aos nossos representantes. O legislativo. O legislativo. E por incrível que pareça, você pode ver que está começando lentamente a ter reações favoráveis ao povo. Verdade. Lentamente. Verdade. Por quê? Porque fica marcada essa condição. O povo começa, esses nossos representantes, né, começa a perceber a necessidade da população. Será que a saída será por aí?
Pode ser Pode por aí? ser. Na realidade, a saída é por aí porque é assim que funciona a lei. A lei Entendi. funciona assim. É. Então, o que pode acontecer é que possa se começar a voltar a atenção para o povo, que o povo vai começar a se manifestar de um jeito ou do outro. O povo sofre muito ainda, bastante nessa Sim, condição. No mapa de ingresso do Sol para o Brasil, né? O trânsito, aliás, né? O sim. trânsito, do trânsito para o Brasil, que o mapa de ingresso é um trânsito, né? Plutão está na casa 12 ainda. E a casa 12 é o mapa da infraestrutura de saúde. Então, está em frangalhos. Então, colapsos Sim, vão acontecer. Né? tá. Lógico, pode-se pensar uma renovação nessa condição. Também. Mas se pensar essa condição de que o povo sofre ainda, o povo sofre ainda. Bastante. Né? Mas vai chegar um ponto que se Marte vai chegar a se encontrar com Júpiter e Netuno, Júpiter e Lua, no mapa do Brasil, para do povo, o povo vai começar a reagir. Tá. De modo assim, descontrolado ainda, meio sem direção, né? Tá. Mas vai começar a reagir. Por conta de quê? Por causa de fome, doença, né? Guerra não tem no Brasil. Mas a fome, a doença, a peste, lógico, né? Os Cavaleiros do Uhum. Apocalipse, vai começar a ter reação. Vão exigir certas coisas, né? Mas a Então, reação vai ser, pode ser violenta ou não? Não necessariamente. pode ser Tá, violenta. Não digo tá. por conta dos governantes, mas violento no povo sempre começa a perder a paciência já, né? O brasileiro é um povo muito, muito pacífico, muito É pacato, né? verdade. Tá É certo, né? verdade. Tem a lua em gêmeos junto com Júpiter, né? Então leva Sim. as coisas desse modo por aqui. Mas, uma coisa que é importante, no mapa de ingresso do Sol Hum. para o Brasil, fazendo aquela comparação, Sim. a economia vai sofrer um impacto muito grande. É uma coisa meio dúbia, né? A economia pode ter um movimento bastante significativo de crescimento. Entretanto, vai ter muitos gastos e desperdícios. Então, vai ter impactos na economia. Então, a Tá. economia, esse não vai ficar muito em pauta, exatamente. Em pauta no sentido de que vai ser importante, de repente, movimentar a economia. De que jeito? Talvez seja importante, ah, com esse Marte quadratura com Urano, né, ter essa condição de tentar segurar essa onda. É uma Tá. coisa que deveria ter sido feita há muito tempo, certamente. Né? Sim. A Carolina está falando uma coisa que eu acabei de falar por aqui, o Marte está estudando do Brasil. Nesse momento pode ter essa condição. Isso. E o que acaba acontecendo então é o seguinte, né? Essa condição de o povo se levantar, talvez por questões econômicas. A Tá. economia vai ficar um pouco balançada. E o Júpiter em trânsito passa no ascendente do Brasil, que de certo modo pode trazer um certo alento à população, certo alento. Em que Tá? sentido, professor? De eles, de repente, a população receber vacina, receber um pouco mais Tá. de auxílio, mas é um Tá. auxílio um pouco pífio Tá. mesmo, não é tão Tá. significativo, porque tem más condições. O Plutão ainda continua na cúspide da casa 12 do país. Tem essa condição, então está meio confusa essa condição. E se Hum. pensar pelas secundárias do Brasil, né? Se pegar pelas secundárias do Brasil, o Sol progredido do Brasil está em quadratura com Urano. Isso vamos dizer cortes, rupturas, surpresas, confrontos. E como Urano está na casa 11 do Brasil, né, a ideia até rege o seu ascendente, que o ascendente do Brasil Uhum. é Aquário. Né? É Mapa do legislativo Brasil, de novo, né? 7 de setembro, 1822, 16 horas e 8 minutos, Sim. uso por diferença horária. E o Aquário é ascendente. Então Urano rege e está em quadratura. E como o Sol em quadratura com Urano, né, pode ter conflitos, confrontos e tensões envolvendo os governantes ou a classe dominante e rupturas de surpresas. Quebras de posições não é impossível. Não é impossível. Vai depender muito dos nossos representantes. Por quê? Porque a lei é essa. E a Tá. lei está estabelecida. Né? O Brasil tem Saturno na casa 3 do país, Sim. fazendo oposição ao Marte, que rege a casa 10 do país também. Então, a lei, às vezes, trava tanto o país. A lei é enrijecida. Né? Tá. Conta dessa condição, então pode ter entraves. Teve na época do impeachment da Dilma, né? Eu não vou lembrar o Aham. senador, de idade já, né? Ele votou até a favor do impeachment, mas ele falou, voto nisso tristemente, porque a Constituição do Brasil e o modelo político do Brasil é falho, porque ele favorece pedir impeachment toda hora. Então ele falava, tem que fazer uma reforma política gigantesca no Brasil, porque enquanto se permanecer esse tipo de modelo político, né, o Brasil está para dar ao fracasso. Ele trava toda hora. Né? E essa condição talvez só termine em 2033, daqui a um bom tempo à O frente. que? Talvez possa ter Mudança de governo? uma reforma política. Reforma Reforma política. política de um modelo diferenciado. Tem chão pela frente ainda. É. E outra coisa, né?
O Brasil vai sofrer muito esse impacto ainda. O Urano está passando pela casa 3 do Brasil ainda. Não teve ruptura com o sistema de educação, de comunicação, uma série de coisas. O Brasil perdeu o bonde, né? Perdeu o tempo, né? De fazer a interligação nacional. Sim. Com Urano nessa função, mais ainda. No mapa do Brasil, né, temos Saturno na terceira casa. Não é ruim o Saturno. No mapa de uma pessoa, a posição de Saturno sempre indica área onde você deve ter respeito, dignidade e ter responsabilidade para ter crescimento estrutural. Sim. Senão pode ter perdas, crises e pobreza. Que é o que o Saturno está no mapa da casa 3. Ou seja, nunca se deu atenção à interligação do Brasil. Sim. Só por estradas que o mato come depois. Nunca por ferrovia, que Saturno não fala de ferrovia. Sim. Seria o caso de fazer ferrovias. Também. Seria muito mais Outra barato. coisa, mais barato e interligar todo o país. Sim. Sistema educacional, né, falho. Verdade. Ou seja, enquanto o Saturno na terceira casa do país destrói o país. Enquanto esse país não dá atenção à educação, que é a responsabilidade, e à infraestrutura de interligação do país, estamos fadados ao fracasso. E a educação, principalmente. E no caso agora, já havia educação muito falha, já há um bom tempo já. Sim. Agora, com a pandemia, que não existia de jeito algum, mesma coisa do Saturno na terceira casa, que não é ruim, mas é uma responsabilidade de fazer uma interligação, até com a internet, para que todos pudessem ter acesso à educação, o que acontece e falhou tudo. Então, estamos vivendo fracasso, uma falha de séculos, de décadas, até séculos. Séculos mesmo. E que acaba acontecendo, né? O Brasil está fadado ao fracasso nos próximos anos. Por quê? Por causa do sistema de educação, infraestrutura e interligação do país. Tem salvação? Tem salvação. Claro que tem, né? O Júpiter está passando pela casa 1 lentamente por aqui. Mas o meio do céu progredido do Brasil está fazendo conjunção com a Lua Júpiter do mapa do país. O povo vai reagir. Então o povo vai começar a ser ouvido. Você vai ser atendido já história, mas vai ser ouvido. E talvez ele se manifeste de modo mais violento. Os governantes podem sofrer ataques, podem reagir. Mas cada vez mais, como esse Júpiter e Saturno no mapa do Brasil também estão numa casa 11, ele pode reagir. Os governantes podem reagir, mas serão rechaçados também por aqui pelos nossos representantes nessa condição. O meio do céu do Brasil progredido está bem colocado com Urano. Então podemos ter surpresas boas. Nós estamos caminhando para uma situação, não agora, mas caminhando talvez para uma próxima reeleição, talvez. Depende muito da nossa atuação, nós, enquanto cidadãos, e não esperarmos essas condições todinhas por aqui. Porque o mundo está vivendo muita população se movimentando. E o meio do céu do Brasil faz conjunção com a Lua Júpiter. O povo tem que começar a reagir, e não nós esperarmos o povo reagir. É uma coisa horrorosa quando as pessoas falam, o povo não sabe votar. É como se você fosse alheio ao povo. Exatamente, nós fazemos parte do povo. O brasileiro, né, não sabe de nada, é muito burro. Como se nós não fôssemos brasileiros. Tudo que está acontecendo por aqui agora, sem falar astrologicamente, tudo que está acontecendo agora é nossa responsabilidade. Sim. Nós deixamos acontecer tudo isso. E temos que mudar essa condição de qualquer jeito. Como o meio do céu do Brasil faz trígono com Urano, talvez possa ter uma situação nova, uma renovação que acontece. Já aconteceu um pouco ano passado, uma certa renovação na Câmara e Senado. Já aconteceu um pouco já. Vai acontecer mais ainda. Tá? Ou seja, a democracia talvez possa ser restabelecida mais uma vez, certamente. Pode ser essa condição. Okay. Outra questão... Sim, pode falar. Pode falar outra questão? Não, eu ia falar dos trânsitos, mas pode falar, pode perguntar. Não, porque eu estava falando do meio do céu, do Brasil, e muitas das perguntas que eu recebi eram para perguntar sobre o nosso presidente. Se cai, se vai ter impeachment, se vai... É muito temeroso fazer isso. É complicado, né, falar. É difícil falar esse tipo de coisa, porque faz uma coisa de adivinhação. Tem o mapa do país e tem o mapa da pessoa, né? Na realidade, quando se faz astrologia mundial, o mapa do país se sobrepõe ao da pessoa. O da pessoa também funciona, claramente, né? Agora, o mapa do país, os nossos governantes estão sofrendo tensões muito fortes. Então pode, de repente, ter confrontos, pode ter impactos fortes. Mas não é uma coisa impossível, né? O Lira, de repente, começou a dar umas ameaças. Sim. Mas ele tem falado astrologicamente. Mas o centrão, né, ele só se torna valente quando a presidência está balançando. Entendi. Aí ele começa, está no lado do povo. Mas enfim, essa história. Esse é Urano em conjunção com Netuno na casa 11 do país. Mas mesmo assim já é uma reação. Sim. Tem essa possibilidade. Né?
Sim. Mas cair, eu não vou afirmar essa condição também não. Mas a ideia é de que pode ter uns impactos muito fortes. E talvez ele Tá. possa ser hábil o suficiente de começar a se desmoldar, fazer outra função, para ficar bem. Para Mas conseguir se com manter. conseguir se manter. E como sabe-se que a memória brasileira é muito curta, tá? Sim, E é facilmente moldada, então temos sim, que ficar espertos, para não sim. deixar ficar isso no esquecimento. Não é um discurso político, tá? Não Tá. é um discurso político. Né? Sim. Eu estou sendo É isento apenas. astrológico. É É astrológico astrológico. isso, né? A lua em gêmeos do Brasil ele esquece as coisas com facilidade. E o Brasil Tá. passa por essas tensões. O Brasil passou por muito tempo com o Netuno fazendo a posição Sol do país. Né? Verdade. Já parou? Ah, Já diminuiu isso? já passou. Começou a fazer Já passou. oposição ao Mercúrio, que é o E, dispositor do Sol do Brasil. e o senhor, assim, essa sensação de que as pessoas estão anestesiadas, seria por causa disso? Ou é Netuno. outro motivo? É o Netuno. Netuno O e sobre o Netuno Sol. agora ele fez por um bom tempo essa oposição ao Sol, que dissolveu muito das figuras públicas e trouxeram Tá, outras falsas, tá, outras deslumbradas, em tá. todos os sentidos, né? O Netuno agora faz oposição ao Mercúrio, que está associado ao mapa do Brasil, né? À divulgação, uma coisa que é importante, está ligado com divulgação. Netuno oposição ao Mercúrio, atenção de novo às notícias falsas. Atenção por um bom Entendi. tempo com essas condições. Muita Sim, atenção por isso. sim. E outra questão, o Netuno faz oposição ao Mercúrio, que está ligado com a casa 5 do Brasil, que está associado às artes também. A arte no Brasil foi dissolvida. Sim, Quando Flávio Migliaccio ele quis sim, ir embora, sim, resolveu ir sim, embora, ele não se suicidou, ele foi sim, embora. O Lima sim. Duarte fez um discurso brilhante, né? Eu Ele falou lembro, eu lembro. tudo que nós construímos para tentar segurar a cultura brasileira desfez em pouco tempo, porque não tem muita consistência. Então, É mas mesmo verdade. assim, as artes elas vão voltar daqui a um tempo. Sim, O Plutão no mapa do Brasil faz trígono a esse Mercúrio. Por um outro. Então existe a possibilidade de se remontar, né, a economia, a arte, de se remontar a, a, a base econômica do país. Existe essa possibilidade. Porque no mapa das secundárias, nós temos um bom aspecto Plutão. Então existe uma possibilidade de poder fazer remodelação, remodelar o mundo. Outra questão, perfeito. o Netuno faz um bom aspecto a Netuno. Então a gente começa, como é um bom aspecto, né? Começamos a descobrir novas possibilidades. É como se fosse assim. De novo, um discurso astrológico por aqui. Mas Não se político. percebe, não político, como o Netuno faz um bom aspecto no céu, nós percebemos novas possibilidades para o nosso futuro. Através Entendi, da ciência, das artes também. Né? E nós começamos entendi. a perceber que máscaras se dissolvem. Nós Perfeito, descobrimos coisas boas e ruins. De que lado? Do perfeito. meio do céu, que são os governantes do mundo do país. Certamente. O Urano já está em conjunção com o Saturno no Brasil. Se Uhum. pensar que no mundo inteiro o Urano faz quadratura ao Saturno, quebra tudo isso, né? O Urano faz conjunção com o Saturno no Brasil, que ele dá ruptura nessa condição. Entendi. Ah, alguém falou aqui, só peço a Deus que a esquerda hipercorrupta não vote nunca mais. Não é a esquerda que é corrupta, nem a direita, são os homens. Exatamente, Os professor. homens são corruptos. Exatamente. A Os direita, a homens. esquerda e o centro. Então, né, o que é a esquerda na realidade? Não existe esquerda, existe o homem, o ser humano. O Tá? ser humano. E isso é É, uma das coisas que nós temos que repensar daqui em diante. Esse mundo exatamente. bipolar é um mundo meio fantasioso, da esquerda ou de direita. Você é um ou você é zero. Você é hétero ou você é bi. O mundo não é mais bipolar. Tem várias possibilidades. Né? Então Sim, não é esquerda e direita, é o povo que é o centro de tudo. É essa a condição. Né? Então nós temos é que verdade. ter essa visão de mundo agora, principalmente, que o mundo exige mudanças. Aliás, o mundo não exige porra nenhuma. O mundo não exige coisa. O mundo precisaria de mudanças. Agora, o mundo só muda, né? Olha, o mundo muda de acordo com o tempo, de acordo com os vendavais e por aí afora. E com a crise, com as pandemias da natureza. Agora, a sociedade muda quando ela quer. Sim, Mas o mundo está mudando naturalmente, sozinho. A pandemia colaborou muito para isso. Então, ela forçou com sim, que os homens pudessem fazer uma mudança qualquer. Agora, sim. não foi suficiente. Ainda o pessoal Infelizmente. continua desmatando. E esse Urano em touro, né, ele pode ser um responsável, né, não pelo desmatamento, para o descaso com a natureza que está em touro. Mas repensar também a sociedade, repensar o consumo.
essa condição. Sim. Tanto que de 37 a 42, né, com as guerras, né, nós percebemos, naquela época das guerras, nós percebemos que a natureza sofria muito impacto. O homem teve que começar, de repente, a repensar o consumo. Né? Vai acontecer a mesma coisa agora. Se você quiser, de repente, desmatar essa nova consciência, já tem Saturno em Aquário. Se a pessoa quiser ainda continuar com essa consciência antiga, Saturno e Urano vão dar um jeito nisso. Então nós temos que atravessar essa época. Temos o bambu. Sim, Né? o bambu. É aquela coisa, o bambu. E a água também, essa condição por aí. Sim. Ainda se pensar, né? O Saturno também está passando pela Casa 12 do Brasil ainda. Então tem sofrimento, é assumir compromissos e responsabilidades por tudo que foi feito. Por quem? Pelo cara que está aqui. Pelo cara que está aqui desde 1 ano a 10 anos ou 20 anos, ou 500 anos. Né? Então não é mas é culpa do outro. Não é culpa é culpa de tudo. É o povo. Tudo. É o povo. Ou seja, de 500 anos para cá, tudo ficou errado. Né? E permitiu-se. Então não é só esse ou outro ou quem for. Né? Que as pessoas, nessa condição da Casa 12 do Brasil, a culpa tem que ser de alguém. A culpa não é de ninguém, a culpa é nossa. Né? Nós deixamos a princípio de coisa. Eu deixei, no mínimo eu fui inerte. Né? No mínimo eu fui inerte. Então as pessoas têm que levar esse esclarecimento. Mas enfim, já foi um discurso meu passado. Assumir a responsabilidade e tentar mudar, né? Isso. O Urano ele vai para a casa 4 do Brasil, em trânsito. Né? Então o que vai acontecer? Então vai ter impacto na natureza? Vai. Tá. Vai ter mais impacto? Vai ter mais impacto na natureza, certamente. Né? E como o Urano também está ligado muito com o povo, né? Então mesmo o povo vai começar a reagir. Tá. De que modo exatamente, eu não sei dizer exatamente, mas vai começar a ter essa condição. Mas assim, pelo que eu entendi, existe aí pelo mapa uma possibilidade de a gente ter uma consciência e, apesar de a gente não saber como vai acontecer, até 2022, uma possibilidade de a gente realmente ter uma surpresa boa, pelo que eu entendi. Sim. Se pensar em termos mundiais, né, dois colegas nossos que já foram embora, o André Barbot e o Boris Christoph. O André Barbot principalmente, né? Ele já comentava, já desde 2010, da pandemia em 2020, da crise terrível em 2020. Né? E 2021, ainda a derrocada profunda ainda. E essa derrocada profunda começa a subida para a luz, assim, 2022. Então, 2022 não vai ser, meu Deus, vamos sair correndo felizes? Não vai ser. Mas vai ser a subida. É o primeiro degrau. Exatamente. Então, por conta disso, né, nós temos que atravessar esse período. Dentro do possível. Lógico, de repente você tem que fechar empresas, mas tem que ser o máximo. Porque as coisas vão voltar ao normal. As coisas não vão voltar ao normal. Se é que existia um normal. As coisas estavam anormais. Mas voltar no novo modelo. Então, é preciso fazer esse tipo de coisa, né? Esse novo mundo. Esse nosso novo planeta. Sim. E nessa nova casa, de repente, o seu entorno. Né? Até na sua padaria. Tudo mudou. Desde o seu mercadinho até, de repente, as organizações internacionais. E tentar insistir no modelo antigo vai ser não vai dar certo. Feio. Vai ser feio. Não vai ser bom. Vai se machucar. Não vai dar muito certo, né? Mas se quiser, aí pessoas têm opções, né? Sim, sempre existe a escolha, né? Sempre existe a escolha. Né? Sempre tem livre-arbítrio. E nós não podemos jogar a culpa no céu. É verdade. Eu vou esperar Júpiter chegar. Não espera. Tá? Se esperar, você perde tempo. É verdade. Esperar o Saturno sair do meu mapa. O Saturno não é culpado de nada, coitado. O Saturno só traz a realidade. É uma coisa de doido, né? Já estou muito tempo na astrologia já. Jogar a culpa no mapa, né? Saturno não é ruim, nunca foi. Mas ele fala, se ele passa na minha casa 6, eu fico sem emprego. Se passa na minha casa 10, eu fecho a empresa. Saturno está quieto lá em cima. Mas sabe o que ele faz? Saturno, a prova mais correta é realidade. Se ele entrou na sua casa 6, eu vou ficar doente, é porque você não se cuidou. Sim. Se entrar na casa 6, você perdeu o emprego, você foi um mau funcionário. Se você foi um bom funcionário, vai estruturar a sua carreira. Passou pela 10, fiquei sem cliente. Você não renovou. Ele não é renovação. Mas ficou velho, você não renovou, então vai envelhecer. Saturno dá um alerta. Se você, ele é o fiscal, ele não vai te punir. Mas se você fizer coisa errada, ele vai te punir. Por quê? Porque sim. Então o Saturno no mapa do Brasil. Claro. Então, onde Saturno passa, você tem que tomar responsabilidades. Né?
talvez até antes dele chegar, mas desde já tem que fazer alguma coisa qualquer, certamente. Por quê? Porque as coisas estão na Terra e você pode fazer alguma coisa para poder favorecer até o planeta, te ajudar. Os astros não estão contra nós. Muito pelo contrário, os astros estão a nosso favor. É você que vai contra eles. É como eu sempre falo, né? Aquela condição. Não existe mapa ruim. Não existe mapa ruim. Tem pessoas ruins. Né? O mapa não tem defeito. Pessoas dão defeito. Quando? Quando você vai contra os seus destinos, o seu desígnio do mapa. Quando você, de repente, escuta a sociedade, escuta o vizinho, escuta a mulher, o marido, o Instagram, e você não aceita aquela condição do seu mapa. Né? Tem um Saturno na casa tal. É isso mesmo. Né? Então, eu tenho, você também tem na 9, Saturno. Também tem o Saturno Eu também 9. tenho Então, a 9, eu também tenho a 9. então, é aquela coisa, nós sempre vamos achar que sabemos pouco. Exatamente. Por conta disso, então estuda mais, então pronto, é essa a condição. Você acha que eu vou estudar mais? Tudo da vida E eu inteira. estou sempre lendo. Por quê? Porque também. nós se temos essa impressão, temos que estudar mais. E por conta disso, quando estudar mais, passa para frente o conhecimento. Por quê? Porque é assim que funciona. Então, agora, se você não fizer isso, vai ser burro. Então, trava tudo. Exatamente. Mas, enfim. Saturno Mas ele não é do mal, não. Não fez em todo caso na consequência. pandemia. A doença vai se espalhar. É bem isso que a gente está vivendo agora, né? É bem isso Essa é que a a condição gente tá natural vivendo agora. dos países da passagem. Por aqui. Gente, se alguém quiser alguma pergunta, as que me mandaram, o professor já respondeu. Porque eu ia perguntar sobre a questão financeira, mas o senhor já falou que até vai ter uma melhora, né? Assim, pouca, mas Pouca. pouquinha, né? Uma coisa, Bem pouquinho. É aquela coisa, um pouquinho, mas vai ser a conta desse ano. Tem que saber lidar muito bem com o dinheiro, com a economia, onde investir, como fazer essa passagem, certo? Desse modo, Perfeito. Professor, nossa, que gratidão, viu? Por compartilhar seu conhecimento. Por favor, fala da Escola Nova, fala o endereço, a Jan vai colocar aí por escrito, o endereço da Escola Nova, e fala um pouquinho dos cursos da Gaia que está oferecendo esse semestre. Estou no Bexiga. Minha morada de sempre. Sempre adorei o Bexiga, está no Bexiga agora, Gaia. Adaptação nova. 13 de maio. A hora que acabar a pandemia, dá para sair da aula e fazer uma. Como que fala? Na pizzaria. Quem lembra? Eu sempre comentei, o ponto da Gaia no Bexiga. Eu sempre falei isso, não falei? Eu fui na pizzaria, eu fui Eu sempre falei. O ponto da Gaia é no Bexiga. Já voltei para o Bexiga, desde a adolescência. Desde que da criança, vim no Bexiga, minha adolescência. Eu fiz a minha tese de arquitetura e patrimônio histórico, aonde? No Bexiga. No Bexiga, claro. Então voltei para o Bexiga agora, porque perto do Mundo Pensante, que está do lado. Hoje está tendo o Festival Mundo Pensante. Online. Entra lá no canal do YouTube, Festival Mundo Pensante YouTube. É um festival que tem lá, certamente. Né? E eu estou aqui tomando conta da Gaia. A Gaia Floresta Geral, 13 de maio, 733, perto da Praça Dom Orione, por aqui. Fazendo nossos cursos de formação, 733, do lado da Praça Dom Orione, no coração do Bexiga. E fazendo no coração mesmo. E fazendo curso de formação, gestão de agendamento, tudo online agora, com plataforma EAD, está tudo bem legal. Certamente por aqui. Os encontros presenciais, a gente vai ter encontros presenciais no futuro por aqui, reuniões de amigos. De repente, uma turma que é presencial, é online, vai ter um encontro no final de semana. No futuro, agora não vai dar. Esse ano não vai dar. Esse ano vai se estender ainda. Né? Essa questão da quarentena aqui em São Paulo, pelo menos, né? Já foi até 11 de abril. Vai todo abril. Vai ser agora no passado. Né? Demorou-se muito tempo para fazer tudo isso. Né? No segundo Mas semestre, agora acho que a coisa melhora um pouco, né? No segundo semestre. Talvez com a vacina. Ok. Difícil. Ok. Por quê? Porque a população vai ter que fazer a sua parte. Sim. A população tem que fazer a sua parte. E aí está o cobrar problema, também. Esse é o problema. Então, e outra coisa, né? Tem a vacina, o governo desleixou essa condição. Então, a vacinação completa vai ser só 2022, final do ano. Então, tem essa cepa nova. Então, a gente vai ter que ter cuidados ainda, muitos cuidados, certamente. Né? Esse ir e vir constante do comércio, né? Isso pode quebrar. Então, tem que segurar firme e forte, certamente. E nós, todos, né? Colaborarmos com a sociedade, certamente, com um mundo diferente, né? Sim. A Carol está perguntando da Céu e Sol, como elas estão. Estão aqui atrás de mim, aqui, tá Céu. Estão
Aqui, ó, dá bem. para ver. Tão bem. Tá vendo aqui? Não dá para ver. Ela é preta. Não dá para ver, não dá para ver. Não dá para ver? Olha Não. a orelhinha dela por aqui, ó. Ah, tá. Gente, a Cel E e a a Sol Sol estão bem. tá do outro lado de lá também. Por aqui. Sim. Tá no cantinho por Professor, lá. tem algum curso diferente ou são os cursos são os mesmos? Agora que já fizemos a mudança, né, vamos começar oficinas, que você programa mais a partir de abril, né? Então, por enquanto, não tem nada programado de oficina, porque são os cursos em andamento regulares, né? De Perfeito. todos os níveis, né? Ok. Todos os semestres, por aí afora. Então, ainda não tem Módulos. nada de novidade ainda. Mas em breve vai ter mais coisas acontecendo, E no segundo certamente. semestre, provavelmente mundial e outros cursos que não Ah, são. sim, vai ter novos cursos, sempre um movimento constante por aqui. Perfeito, perfeito. Astrológica não teve ano passado, esse ano talvez tenha de outro formato, vamos ver como é que vai ser ainda, tem que ficar na expectativa, né? Esperar tudo voltar a Sim. acontecer. Mas não vai ser, sabe, não vai ser aquela condição de juntar um Claro, monte de claro. gente, não vai ser, Sim, né? sim. Vai ter que Isso não esperar vai uma ser série de mais. coisas da frente por aqui, certamente. A Zanise aqui, Mas muito carinha dela por aqui. obrigado, professor. Muito obrigado. Gente, vai Obrigado ficar você. gravado. Vocês fiquem tranquilos. Vai ficar gravado aí para todo mundo poder mandar. Muito obrigado, professor. Obrigado você. Obrigado a todos pela. Ah, e só uma última coisa que eu esqueci de mencionar. Eu estou fazendo como celebração. Amanhã vai ter um sorteio para quem quiser um mapa de previsão ou Natal, que eu vou fazer amanhã e postar. E já tem umas pessoas inscritas. Quem quiser, ainda dá tempo, é só ir no post e fazer o like lá, curtir. E pode ganhar um mapa de previsão. É meu, não é do professor, tá, gente? Só para. Eu vou participar também. Vamos deixar claro aqui. Vou me inscrever também para sortear no sorteio. Vou me Obrigado, inscrever para. professor. Obrigado a vocês. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho também. Obrigado. Obrigado pela presença de vocês todos aí no canal, no Sim. Luminares, né? E vencemos 2020. Vamos vencer 2021. E até a próxima. Vamos para cima, certamente. Tá bom? Beijo para você, muito obrigado. Desculpe os meus falar demais, eu falo muito. Imagina. E até uma próxima oportunidade por aí. Tá bom? Parabéns de novo para você. Muito tá obrigado. Bom? Até logo. Boa noite. Beijo grande, beijo grande. Beijo. Não sei sair. Como é que sai daqui agora? Eu saio, pode deixar. Então tá. Beijo para vocês aí. Tchau, tchau. Tchau.